Eu já percebi que vocês amam meus looks de academia e eu também, gente. Olha esse macacão que eu tô hoje. Esse decote nas costas, vocês estão conseguindo ver? É assim, impecável. E eu... Eita, meu celular tá caindo aqui. E hoje eu treinei glúteo, né? E nos treinos de glúteo eu prefiro usar calça ou esses macacões que são mais longos, sabe? Que tem calça. Por quê? Hoje eu fiz caneleira. Se eu tivesse de short ou com alguma coisa mais curta, ia machucar minha canela. Elevação pélvica também às vezes machuca. Então é bom você usar uma roupa mais longuinha que seja mais confortável. E esses macacões aqui, ó, perfeitos. Gente, eu tô no banheiro, então eu acredito que vai ficar um pouquinho mais de eco. Mas enfim, me tire uma dúvida. Assim, eu sou uma pessoa que limpo muito meu dente. Tipo assim, muito mesmo. Eu usei aparelho fixo 5 anos seguidos. Então eu tive que aprender a cuidar pra não ficar sujo. E a minha dentista também sempre me recomendou, sempre me explicou como é que limpava. E eu fazia muito certinho. E até hoje, tipo, toda refeição que eu faço, depois do almoço, depois do lanche, depois do café da manhã, qualquer coisa, eu passo fio dental. E eu conheço muitas pessoas que não usam fio dental. Tipo assim, não usam mesmo. E eu fico, como você não usa fio dental? Tipo assim, como você consegue comer e, sabe, ficar com a sujeira? Ai, dá agonia só de pensar. Eu tenho duas manias, na verdade. Passar o fio dental antes, escovar o dente e depois Listerine. Assim, isso pra mim é o combo perfeito e eu não entendo pessoas que não conseguem pelo menos passar o fio dental. O Listerine não é nem obrigatório. Eu gosto de passar, mas não é obrigatório não. Mas o fio dental pra mim é obrigatório. Então eu quero tirar essa dúvida. Vocês passam ou não fio dental depois de todas as refeições? Tô de olho, hein? Um fato curioso sobre o meu quarto. Eu tenho um balanço e uma câmera. A câmera já é popular, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma câmera no quarto. Mas o meu balanço, tem algumas pessoas que não conhecem. Então eu estou apresentando o meu balanço pra vocês. Gente, quando eu reformei meu quarto, faz um tempo isso, né? Mas assim, o balanço foi a única coisa que eu exigi pro meu pai. Falei, pai, meu quarto tem que ter um balanço. E eu queria sentar aqui um pouquinho e conversar sobre algumas questões com vocês, que eu acho muito legal a gente bater esse papo às vezes. Muitas das mensagens que eu recebo de vocês falando sobre a minha disciplina e como que eu tenho energia e disposição para fazer tudo que eu faço, principalmente relacionado à questão do treino, dieta e tudo mais. E assim, gente, eu cresci tendo o maior exemplo da minha vida dentro de casa, que é a minha mãe. A minha mãe, ela treina há mais de 30 anos, 40 anos, não sei. Enfim, ela sempre treinou pesado, sempre teve um corpo lindo. E eu, como filha, enxergando isso aqui dentro da nossa casa, eu ficava assim, babando. Eu queria ter o corpo dela, eu queria ser ela, eu queria ter a rotina dela, sabe? Aquilo pra mim era o maior exemplo de todos. Então eu, desde pequena, sempre fiz muitas atividades. Eu sempre fazia todas as atividades que eu podia quando eu era menor. Sapateado, tecido, balé, natação, tênis, sapateado, enfim, tudo que eu podia fazer e o que estivesse dentro do meu alcance eu fazia. Só que musculação eu ainda não tinha idade para começar. E a partir do momento que eu pude, eu comecei, porque eu era louca por aquilo, eu era louca pra começar a fazer musculação, porque eu via minha mãe todo dia ali se dedicando e eu queria fazer igual, sabe? E aí, a partir do momento que eu consegui, que eu tive idade suficiente, eu agarrei essa oportunidade e me dediquei muito. Então, assim, toda essa dedicação que eu tenho hoje, eu acredito que seja fruto da minha mãe. Mas eu tomei gosto por isso, sabe? Porque quando a gente vê o nosso corpo mudando pra melhor, a gente quer continuar. E quando eu acordo sem energia, sem disposição, sem vontade de fazer nada, eu paro, eu reflito e eu penso, o que eu quero pra minha vida? Qual é o corpo que eu quero? Qual é o estado de saúde que eu quero? Eu não quero ficar deitada na cama. Eu não quero ficar um dia inteiro sem fazer nada. Eu quero me movimentar, eu quero me exercitar, porque eu gosto disso. Eu gosto dessa sensação, sabe? Essa endorfina que dá. Eu sou viciada nisso. E assim, eu acho que esses são os principais motivos para eu ter a disciplina que eu tenho hoje, sabe? Primeiro de tudo, com certeza, é o exemplo que eu tenho em casa. E segundo, é o fato de que eu tomei gosto e que eu amo isso. Amo isso. Eu prefiro muito mais fazer 40 minutos de escada do que ficar vegetando na cama, entendeu? Então é sobre você fazer as suas escolhas pra sua vida. Você saber escolher o certo e que vai te motivar e te movimentar, sabe? Pra frente.
Meus amores, eu acabei de subir um Reels das comprinhas que chegaram hoje aqui em casa. Eu tô muito ansiosa. E assim, simplesmente 2 cadernos inteligentes. Eu nunca usei, mas já virou minha nova obsessão. Juro, eu nunca tinha tido um caderno inteligente e eu tô amando, porque dá pra você tirar e colocar as folhas. Olha só que incrível. Eu já até comecei a usar o meu cardápio semanal, que eu expliquei mais ou menos como funciona no Reels que eu postei, mas eu já deixei várias coisas aqui escritas pra minha semana. Isso daqui traz um direcionamento muito legal. E tudo é removível praticamente. Todos os acessórios você consegue remover e colocar. Até a capa é removível, vocês acreditam? E se você ama coisas de papelaria e organização como eu, corre no site oficial do Caderno Inteligente e já garanta o seu. Lembrando que temos cupom de desconto da Guerra para 10% off, viu? Beijo, meus amores! Sabe aquela sensação de quando você tá querendo muito uma coisa e aí finalmente você toma coragem pra comprar e a coisa chega na sua casa? Aconteceu isso hoje comigo com os meus cadernos inteligentes. Eu nunca tive um caderno inteligente na vida e eu tô muito ansiosa pra testar e saber como funciona.